Olá, chegamos até você aqui pela Rede Gênesis com o programa Sara Uberlândia e desejamos que nesse dia a paz de Cristo, o amor de Deus esteja aí presente na tua vida. Hoje a palavra do nosso programa é sobre a plenitude de Deus. Eu espero que essa palavra possa te abençoar muito, que Deus possa falar ao seu coração e que você receba tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Um bom programa, fique conosco até o final. No final eu volto para o nosso momento de oração. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Olha, dos meus 14 aos 26 anos, eu tive um problema muito sério de escoliose na coluna. E eu passava muito mal, tomava ampola de complexo B direto na coluna, era um S. E há pouco tempo, eu descobri que apareceu uma hérnia na L4, e eu já não sentia mais dor, porque eu já tinha declarado que a escoliose tinha acabado na minha vida, né? E aí essa dor, e eu descobri que eu estava com uma hérnia na L4. E eu já tinha falado, Senhor, eu não tenho mais escoliose. Eu não sei o que aconteceu, mas eu parei de sentir dor na coluna por causa da escoliose. Mas por causa da hérnia eu sentia. E aí no dia que eu descobri, eu falei assim, Deus, eu não aceito essa hérnia na minha vida. Eu não tomo posse, eu preciso trabalhar, eu trabalho dirigindo. E essa hérnia tem que sair, porque eu não podia mais sentar. E aí eu fui fazer a ressonância. No que eu fiz a ressonância, para a graça de Deus, eu não tenho mais a escoliose. E nem a L4 mais, a hérnia sumiu. Então, louvado seja Deus por isso. Não toma posse de doença, gente. Agora, eu vivo e eu ensino que por causa da fé, eu não sei a hora que Deus vai liberar a bênção na minha vida, mas por causa da fé e através da fé, eu acredito que vai ser hoje. Amém ou não? Eu acredito que vai ser hoje. Eu não digo vai ser amanhã, eu digo vai ser hoje. Mas e se não for hoje, bispo? Você se decepciona? Não, não me decepciono. Dou graças a Deus e amanhã eu digo novamente, vai ser hoje. Amém ou não amém? Isso é preparação, isso é se preparar. Eu te digo, irmão, se prepara para lutar. Se prepara para enfrentar os inimigos que se levantarem contra você. Não tem nenhum inimigo que pode vencer um homem, uma mulher cheio de fé. Não tem inimigo. Amém ou não amém? Não tem nenhum inimigo que vence um homem e uma mulher determinado e cheio de fé. E a maior luta, ela é travada no nosso interior. A nossa maior batalha, embora a palavra do Senhor diga que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, a nossa maior batalha é contra nós mesmos, ela é travada no nosso interior, aqui dentro de nós, porque é a batalha do crer ou não crer, todos os dias, eu preciso utilizar a minha fé, e sabe, as circunstâncias, elas batem nas minhas emoções, e as minhas emoções, emoção é um negócio que você
você não controla a emoção. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai às lágrimas, você não controla a sua emoção, mas você precisa aprender a viver a sua vida, não baseado nas suas emoções, mas sim baseado na sua fé em Deus e nas promessas dele. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia! Agora eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 7. Vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, esse homem de Deus que nos inspira. Paulo, para mim, é um dos grandes heróis da Bíblia, um dos grandes homens de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 15, olha o que diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Alguém já passou isso aqui? Você sabe o que é o certo? Você decide que você quer fazer o certo, mas na hora H, você faz o errado. Paulo está dizendo aqui que ele passou por isso. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que eu quero. Muitas vezes, eu faço o que eu detesto, o que eu sei que é errado. Olha só, Paulo está falando aqui que ele tinha luta interior, que muitas vezes ele apanhava, suas emoções o ludibriavam. Veja o verso 19 aí, no mesmo capítulo. Ele diz assim: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E o 20, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então Paulo reconhece que o pecado habitava dentro dele. Muitas vezes, hoje, nós encontramos aqueles crentes santarrões, sabe aqueles crentes santarrões, que acha que é santo demais? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, não existe isso não, todos nós somos pecadores. O grande homem de Deus aqui, apóstolo Paulo, está dizendo que muitas vezes o pecado que estava dentro dele, que habitava dentro dele, levava ele a fazer o que ele não queria. Mas a história de Paulo não parou aqui. Quando nós olhamos a história de Paulo, e a gente pode ver o fim da história de Paulo, porque Paulo já passou, né? Ele já passou, ele já morreu, ele viveu a vida dele e morreu. Nós vemos que no final da vida dele, ele morre feliz e ele morre vencedor. Você pode dar um glória a Deus? Mas aqui, Romanos 7 está registrado o momento das lutas interiores. Olha o verso 24, ele diz assim, olha a conclusão que ele chegou: desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou. Querido, então veja bem, nós temos um alvo, eu quero a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é para mim saúde, prosperidade financeira, casamento abençoado, filhos abençoados, obedientes a Deus, honestos. Isso é plenitude, tudo isso é plenitude. Só que muitas vezes, o alvo está aqui, eu quero chegar aqui, na plenitude de Deus, mas muitas vezes eu me percebo aonde? Aqui. Eu estou num nível aqui, que eu vejo a plenitude, eu sei que é de Deus, eu vejo a promessa, eu sei que é para mim, mas a minha humanidade está enrolada, está embaraçada.
eu não consigo desenvolver, eu não consigo adquirir novas habilidades, eu não consigo avançar. Eu falo, eu vou ler livros agora que vão me ajudar a pensar diferente. Eu começo a ler e não dou continuidade. Eu vou fazer diferente. Eu manifesto uma intenção, mas eu não faço. Eu dou um passo e paro novamente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou fazer um jejum, eu vou orar, eu vou mudar essa situação, eu vou agir diferente, eu vou pensar diferente, mas não consegue. É demônio? Não, é o interior. É o interior que não está ajudando. Desventurado homem que eu sou, desventurado homem que eu sou. Veja o versículo 22 aí, querido. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo, verso 23, dos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Igreja, Paulo enfrentou batalhas interiores intensas. Paulo lutou contra a sua própria natureza. Paulo lutou contra o aprendizado que ele tivera no passado. Porque ele era um homem muito rígido, muito duro. Paulo cobrava das pessoas. Ele era fariseu, duro, rígido. Então ele lutou para se reconstruir, para ser um outro tipo de homem, um homem segundo a imagem de Deus. Ele escreveu aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas qual é o exemplo que nós temos de Paulo? Ele lutou e venceu. E venceu. Diga um glória a Deus, querido. Diga assim: eu vou vencer também. Diga: eu vou vencer também. Diga: tem esperança para mim. Glória a Deus, querido. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor se você acredita. Você pode se reconstruir. Amém ou não? Você pode se reconstruir. Paulo venceu, ele se tornou um vencedor. Ele é um estímulo para nós. Versículo 25. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo sabia que dentro dele tinha uma lei ruim, chamada lei do pecado. Mas Paulo, ele trabalhou a mente dele, ele trabalhou as intenções dele, ele trabalhou o coração dele. Paulo decidiu ser uma outra pessoa. Paulo decidiu ser um homem pleno em Deus. Queridos, o que eu quero falar nessa noite para você: a plenitude precisa ser conquistada. E você precisa aprender, e você precisa decidir abrir mão do velho homem, carnal, violento, rígido, que não leva desaforo para casa, bateu, levou, não é assim? É? Machão. E quem faz os homens machões? As mulheres também, né? Muitas vezes as mulheres falam para os homens: mas você chora? Que tipo de homem que você é? Irmãos, nós precisamos nos reconstruir. Nós precisamos carregar a imagem de Jesus, de doçura, de amor, de bondade, de bravura quando precisar, de ser guerreiro, de batalhar, de lutar, de não entregar os pontos, mas de saber que a nossa luta é contra principados e potestades, não contra carne e sangue. Amém ou não?
não contra carne e sangue. O último versículo que eu quero ler em Romanos 7, verso 18. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Paulo descobriu que não havia bem nenhum na sua carne, na sua natureza humana. Você já descobriu isso, querido? Você já descobriu isso? Quanto mais cedo nós descobrirmos isso que Paulo descobriu, melhor para nós. Muitas vezes nós queremos que as pessoas que nós amamos, muitas vezes filhos, quem tem filho jovem dentro de casa, filho pequeno, criança, muitas vezes você quer forçar seu filho a fazer coisas que ele não quer. Muitas vezes você age com mão dura. E eu vou falar uma coisa para você, isso não... Sabe o que isso suscita? Provérbios diz, a palavra dura suscita ira. A palavra branda suscita amor. O que nós temos que aprender? Como agir, como falar, como lidar com as pessoas. E muitas vezes nós agimos com dureza, porque isso está dentro de nós, isso faz parte da nossa essência. Deixa eu falar algo para você, a Bispa Carmen está fazendo um evento, chamado Família em Movimento. Ela fez um no primeiro semestre, trouxe uma psicóloga do Rio de Janeiro, é um evento de 3 dias, tem um investimento, é feito no hotel, e ela vai fazer agora em novembro, 10, 11 e 12 de novembro. É um evento muito bom, porque o Família em Movimento é um evento que você se descobre. Porque, querido, muitas das dificuldades que nós trazemos, interiores, vêm da nossa criação. É aquele filho que foi criado pelo irmão mais velho, e o irmão mais velho não tem sensibilidade, é o irmão mais velho ou a irmã mais velha, não é pai, não é mãe, e trabalha duro. Às vezes é o próprio pai, é a própria mãe, que não foi muito cuidadoso nas palavras, na criação daquele filho, daquela filha. Então a gente traz da história da nossa família muitos conflitos, em que, por ser pai, por ser mãe, que te feriu, você, o que você tinha que fazer? Você não podia se levantar contra seu pai, nem contra sua mãe, então você teve que absorver aquela raiva, engolir aquela raiva, aquela dor, e você guardou isso dentro de você. E o tempo foi passando e você pensou, resolveu, mas não resolveu, está lá. O Família em Movimento te ajuda a descobrir os conflitos que estão aí dentro de você, para que você possa, uma vez descobrindo, lidar com eles de uma forma mais saudável e ficar livre desse veneno dentro de você. Quando vocês estão entendendo o que eu estou falando, digam glória a Deus. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar a lidar com o seu interior. Se nós não lidarmos com isso, se nós não resolvermos os nossos conflitos, nossa vida está em risco. O próprio Senhor Jesus, ele diz nos evangelhos o seguinte, ele diz que nós temos que vigiar para não cair. Ele diz, se você não vigiar, você pode cair. Isso está lá em Mateus 26, 41. Ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso para os próprios discípulos dele. E falou no contexto que ele estava passando por um momento de aflição. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus está falando que o crente pode cair. E eu vou te falar uma coisa. O crente caído, ele se torna uma pessoa profundamente infeliz. Escuta o que eu estou te falando. O crente caído se torna uma pessoa profundamente infeliz. Porque aí ele vai culpar Deus, ele vai culpar um monte de gente. Nós não podemos correr esse risco. Por isso nós temos que trabalhar com o nosso interior. O Salmos
32, é o último versículo que eu quero ler, depois nós vamos orar. O salmista passou por um momento difícil, o salmista Davi. E ele registra no Salmo 32, verso 3 e no verso 4. Ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O que o salmista está falando aqui? Enquanto eu mantive uma vida de pecado escondidinha, não contei para ninguém, não confessei para Deus, o que estava acontecendo? Ele diz aqui, os meus ossos estavam sendo consumidos. Consumidos. E ele diz aqui, a tua mão pesava sobre mim, falando para Deus. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa sente a mão de Deus pesando sobre ela, isso se chama culpa. Culpa. E ele fala assim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. As forças dele, a energia dele, se esvaíram, se acabaram. Sequidão de estio é aquela época que fica muito tempo sem chover, fica tudo seco. Ele falou aqui, o meu vigor ficou seco, eu fiquei seco. Por quê? Porque ele estava com um conflito interior não resolvido e o tempo estava passando. Ele estava carregando culpa. Mas olha o versículo 5. Ele fala assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus. Digam glória a Deus, querido. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Quando ele decidiu confessar, ele experimentou o quê? O perdão, o alívio, o refrigério de Deus. Eu quero fechar dizendo, Deus permite sim tempos de guerra, mas o que Deus quer é levar-nos aos tempos de paz. Fala comigo assim, tempos de paz, para podermos edificar as nossas vidas, para você edificar a sua casa, e para você edificar a vida daquelas pessoas que você ama. Amém? Aleluia, graças a Deus, que palavra maravilhosa. Olha, eu espero que essa palavra tenha te abençoado, eu espero que Deus tenha tocado o seu coração, que a fé tenha brotado aí dentro de você, né? E porque a fé é tudo, é a coisa mais importante na vida da gente, é fé em Deus, a confiança que Deus está conosco, né? Isso traz tranquilidade para a gente lutar e guerrear. A gente está vivendo dias difíceis, estamos vendo aí no Brasil tantas situações, né, que estão afrontando a família, né, afrontando os valores da família, e nós sabemos que isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Então nós temos que ter fé, temos que ter a mente no lugar, temos que ter tranquilidade para lutar, para não aceitar isso, nem na nossa vida, nem na nossa sociedade. Então olha, os governantes, os parlamentares, seja vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, vamos nos levantar, vamos aplicar a lei, vamos aplicar o rigor da lei, né? A lei está aí, a lei existe e ela precisa ser aplicada. Não vamos aceitar os excessos, aquilo que está destruindo a família, aquilo que vem para destruir a família, né? Travestido de arte, travestido seja lá do que for. Que Deus possa realmente fortalecer nossos parlamentares, e você pai, você mãe, cuide do seu filho, cuide dos seus amigos. Vamos fazer um movimento de fé, né, contra aquilo que não é de Deus, que vem para destruir e para solapar a família. Pois bem, vamos orar, vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar para que a plenitude de Deus venha sobre o nosso país, para que o Brasil receba de Deus aquilo que Deus tem preparado, né, para as famílias, para os lares, para as pessoas, para você, meu querido. Vamos orar? É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo nosso país.
Eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse instante. Pai, que a plenitude de Deus venha sobre a nossa nação. Nós não aceitamos, Senhor, meu Deus, aquilo que estão querendo impor sobre a família, sobre as vidas, sobre a sociedade brasileira. Nós não aceitamos. Como igreja, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito de Deus, que o Senhor possa gerar nos homens de bem da nossa nação, nos pais de família, nos políticos, uma reação para que a lei, meu Deus, seja levada a bom termo e para que seja coibido toda ação que é nefasta, que vem para destruir a família, em nome de Jesus. Aquele que precisa de um toque de Deus, receba agora esse toque, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, que bênção, que o Senhor te abençoe, que a plenitude venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, que venha sobre a nossa nação, que venha sobre os nossos políticos, né? Que realmente a gente está precisando, né? Que Deus abençoe a todos. Fica aí o nosso convite. Você de Uberlândia, venha estar conosco aqui, venha congregar aqui na Sara Nossa Terra, venha receber aquilo que Deus tem para você. Deus tem muito para a sua vida, Deus tem plenitude para você. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.